Olá, turma. Vamos começar a correção da nossa atividade sobre introdução à história. Questão 1. Os historiadores são os especialistas que estudam a história. Para você, o que é história? Vocês iam fazer o relato pessoal para vocês o que é história. O que é história? História é estudo do passado, que estuda o homem no tempo, as transformações da sociedade, a política, a economia, como viviam um homem naquele período. Vocês vão colocar isso com suas palavras. É pessoal, ok? Questão 2. O que são fontes históricas? São os vestígios que o historiador estuda sobre uma determinada época, uma determinada civilização, um determinado país, uma determinada cidade. Elas são documentos, fotos, arquivos, tudo que existe sobre determinado assunto que o historiador estuda sobre um local. Então, vocês poderiam resumir assim: são os vestígios que os historiadores analisam sobre determinada sociedade. São os vestígios que os historiadores utilizam para saber o passado de determinada sociedade. Questão 3. Cite 5 exemplos de vestígios históricos. Vocês poderiam colocar o que vocês quisessem, por exemplo, documento, fotografia, monumentos, registro de um relato oral, de uma entrevista oral, brinquedos. Tudo isso são vestígios históricos. Vocês poderiam escolher os que vocês quisessem. Questão 4. Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas o contrário, o seu ser social que determina a consciência. De acordo com a frase acima, marque a alternativa correta. A frase acima se refere a homem histórico? A frase se refere ao homem que adquire consciência devido à sua atuação na sociedade? Ou a frase se refere ao homem sem consciência e sem sociedade? Olha, a resposta certa é: a frase se refere ao homem que adquire consciência devido à sua atuação na sociedade. É a questão B. Vocês vão marcar a questão B. O que é historiografia? A questão 5 vocês podem colocar: é a arte de escrever história, a descrição dos acontecimentos. É o estudo crítico e histórico sobre os historiadores. Isso é historiografia. Agora vamos para a última questão. Quem é o autor da frase da questão 4? Quem escreveu a frase? Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Vocês iam colocar apenas Karl Marx. Foi ele que escreveu a frase. A resposta é apenas essa, Karl Marx. E finalizamos a correção da nossa atividade.